Eu relutei um pouquinho em trazer uma palavra nesse texto, eu confesso, porque é um texto muito pregado, muito estudado, não é? Mas como nós estamos começando aqui no Culto da Esperança, uma série de exposições sobre os milagres de Jesus, então eu pensei, eu não vou pular esse texto só porque já preguei e outros já pregaram. Então nós vamos aqui juntos, não é? Numa exposição sobre a água em vinho. Então, João capítulo 2, versos de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, nos edificando a cada um. Como eu disse, uma série de exposições sobre os milagres de Jesus aqui no Evangelho de João. João relata 7 desses milagres. Foram escolhidos pelo apóstolo com o objetivo de apontar a pessoa de Jesus Cristo e apontar a sua obra. Esse foi o objetivo. E eu quero, irmãos amados, pela graça de Deus, renovar a nossa fé, não é, como filhos do Senhor, o nosso amado Salvador. Quero fortalecer a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que interfere na realidade humana. É isso que a gente percebe nesse texto aqui. O que nós temos nesse texto que lemos são fatos, histórias que foram registradas para que nós soubéssemos quem é a pessoa de Jesus. Então, esse é o principal motivo desses milagres. Nós precisamos conhecer e, conhecendo, crer no Senhor Jesus Cristo, entender o que aconteceu e crer no Senhor Jesus Cristo. É claro, de acordo com o próprio João, lá no final, não é, do livro dele, por exemplo, no capítulo 21, versículo 25, nós vamos perceber que esses 7 não foram os únicos milagres que Jesus fez. O texto vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas, que se todas elas fossem relatadas, fossem escritas uma por uma, diz o João, que nem o mundo inteiro conseguiria registrar tudo que Jesus fez. Para que a gente tenha uma ideia, não é? Que houve um propósito específico pelo qual o Espírito Santo conduziu João a registrar apenas esses 7. Qual é o objetivo então? O objetivo dos milagres, e nesse texto especificamente, é ensinar cada um de nós acerca de quem é Jesus. Sabe, irmãos amados, nós podemos e devemos muitas vezes duvidar de
de alguns milagres, ou pelo menos ditos milagres, que a gente tem ouvido, não é, por aí afora. Tem muitos testemunhos de milagre, e a gente precisa ficar atento acerca dos testemunhos, porque pode ser que nem todos os testemunhos de milagre sejam verídicos, sejam verdadeiros. Contudo, uma coisa que nós temos que concordar aqui nessa manhã é que nós não podemos duvidar dos milagres do Senhor Jesus. Nós não podemos duvidar daquilo que Jesus fez. Por que nós não podemos? Porque se nós duvidarmos, se nós não cremos nos milagres de Jesus, então nós não somos cristãos. Nós não somos cristãos. Porque o maior de todos os milagres de Jesus foi a sua ressurreição. Se nós não crermos em milagres, acabou o nosso cristianismo aqui. Por isso, os milagres de Jesus são verdadeiros e os milagres de Jesus são a base da nossa fé. E aqui nós temos esse primeiro milagre que João registra, que aconteceu numa cidade chamada Caná da Galileia. E o milagre foi realizado durante uma cerimônia, uma festa de casamento. O João, que era um dos apóstolos do Senhor Jesus, chama esse milagre de um dos sinais, ou o primeiro sinal. Agora, por que sinais? Não é? Por que o sinal? Imagina você comigo dirigindo aí na BR, na GO, enfim, e de repente você tem uma placa dizendo hospital a 50 metros. Hospital a 50 metros. Você não está vendo o hospital ainda. Você não enxergou o hospital ainda. Mas tem um sinal dizendo que bem ali tem o hospital. Então, você não vai parar ali em frente ao sinal, não é? Para ver se você faz uma consulta ou se você encontra um médico. Porque o sinal, ele não é a realidade. O sinal aponta para a realidade, ele não é um fim em si mesmo. Esse é o sentido dos milagres que Jesus fez. Por isso que eles são chamados de sinais. Eles não têm o objetivo de chamar atenção para si. Ele é o indicador de quem é Jesus. Então, no versículo de número 11 de João 2, nós encontramos o seguinte. Esse João capítulo 2, verso 11, né? Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez. Esse aqui, a água transformada em vinho. O que ocasionou o milagre? O que nós temos aqui? Nós temos uma providência de Deus, glorificando Jesus. É isso que nós temos aqui. Então, se os irmãos perceberem, Jesus, ele não fazia milagres à toa. Ele não fazia milagres por fazer. Toda vez que Jesus fazia um milagre, ele tinha um propósito e havia uma necessidade. Jesus vivia uma vida normal, como qualquer outra pessoa, até esse momento. Até esse momento aqui, Jesus, ele só estava pregando, falando, conversando, relacionando com as pessoas. E o texto vai dizer, versículos 1 e 2, que Jesus tinha sido convidado para o casamento e com os seus discípulos. E lá, nessa festa de casamento, a mãe de Jesus, ela já estava presente. Ela já se encontrava lá. Cidade de Caná da Galileia era uma vila na região da Galileia, ficava mais ou menos entre 10 a 12 quilômetros ao norte da cidade de Nazaré. 10, 12 quilômetros ao norte de Nazaré. Era uma festa, irmãos amados, provavelmente pela leitura que a gente faz, de parentes ou amigos da família de Jesus.
muito provavelmente parentes da família de Jesus, e Jesus foi convidado com seus discípulos. Ele já tinha começado o ministério dele, começou aos 30 anos, só que não tinha feito milagre nenhum ainda, até aquele momento. Versículo 3 diz que Jesus estava ali na festa, e aí o vinho acaba, faltou o vinho naquele momento. No nosso contexto hoje, festa de casamento em via de regra dura uma noite, né? O máximo entrando na madrugada. Nesse contexto aqui, festa de casamento era pelo menos uma semana. Então, a família do noivo tinha que se preparar bem, porque era responsabilidade deles tratar. Você acha caro você fazer uma festa de casamento hoje? Se você tivesse lá naquela época, você ia sustentar um monte de gente por uma semana, comendo, dormindo e bebendo na sua casa. Não é não? Então assim, seria um negócio complicado. E aí o nosso texto vai dizer que o vinho acaba. Irmãos amados, é diferente. Nós precisamos entender a questão cultural. O vinho fazia parte da cultura hebraica. Entendam isso. O vinho fazia parte da cultura hebraica. Ele era usado como alimento, ele era usado também como símbolo, como sinal de alegria, como sinal de festividade. Então, o vinho nessa cultura era a parte essencial dos encontros. Não tinha encontro sem vinho na cultura judaica. E aí então, no meio o texto não fala se foi no início, no meio ou mais no final. Sei que faltou o vinho. Nós vamos pensar que mais ou menos no meio da festa ali, caminhando mais para o lado do final, acabou o vinho, faltou o vinho. Nós não sabemos, mas se o raciocínio estiver certo, de que essa família era uma família de Jesus, amigos de Jesus, a conclusão é de que essa família não era rica. Essa família não era rica, era uma família mais pobre e com muitos convidados. Então começa um sentimento de desrespeito e desonra, porque eles não estão dando conta de manter a festa. E por alguma razão, nós não sabemos qual, Maria achou que era a responsabilidade dela resolver aquele problema, tratar daquela situação. Talvez, repito, porque ela fosse parente, né, de um dos lados ali. Ou talvez porque Maria nessa altura também já era uma mulher já mais de idade, respeitada, já estava lá como se fosse uma espécie de matriarca, e ela então tenta assumir a direção do negócio, e aí ela vai resolver o problema. Ela conhecia direitinho o filho dela, a essa altura mais do que nunca o filho, diz o versículo de número 3, né? De número 3, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ela foi resolver o problema, levando o problema para Jesus, entregando o problema nas mãos de Jesus. Então, o que Maria está mostrando aqui? Preste atenção nisso. Maria está mostrando uma esperança na providência de Jesus. Como é que Maria tenta resolver o problema? Esperando que Jesus resolva. Como é que Maria tenta solucionar o problema? Clamando para que Jesus resolva o problema. Porque ela não tinha condições de resolver o problema. Ok. A reação de Jesus está aí no versículo 4. A reação de Jesus. Bondosamente, Jesus repreende Maria. Quando ele diz, isso não me diz respeito, a minha hora ainda não chegou. O que acontece aqui? Ele diz isso primeiro porque Maria queria exercer uma autoridade sobre Jesus.
embora fosse ela a mãe dele, ela naquele momento não tinha autoridade sobre ele. E ele deixa isso aqui claro, embora respeitasse ela, mas havia uma autoridade maior. Quando Jesus diz assim, isso não me diz respeito, e ele conclui, a minha hora ainda não chegou, ele está dizendo que ao invés de sujeitar a sua autoridade, eu tenho um pai, que eu me sujeito à autoridade dele, o tempo dele, o propósito dele, o projeto dele. Eu vim ao mundo não para fazer a sua vontade, nesse sentido, eu vim para fazer a vontade do meu Pai celestial. Por isso ele diz essas palavras para Maria. Então Maria parece que aqui queria induzir Jesus a exercer o poder e aquela autoridade que Jesus tinha fora do tempo. E Jesus diz, não chegou a minha hora. Não chegou a hora, Jesus se referia ao quê? Não chegou a minha hora de ser preso, não chegou a minha hora de ser crucificado, não chegou a minha hora de ser morto, de ser sepultado. Jesus está dizendo para Maria, Deus tem um cronograma, Deus tem uma agenda, Deus está agindo de acordo com esse cronograma, de acordo com essa agenda. Estar aqui, Jesus estava dizendo, faz parte da agenda de Deus. Jesus está dizendo para Maria não forçar as coisas, e ele não foi rude, apenas adverte, dizendo, Maria, você é a minha mãe, mas não tem domínio nem controle sobre mim. Não tem jeito. Esse é o ponto. Então, alguma coisa nessa resposta de Jesus, deixou Maria convencida de que, apesar do que Jesus disse a ela, Jesus faria alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 5, a Maria chama os empregados, chama os serventes, chama lá os garçons, que provavelmente não eram contratados. Sabe aquela, quando você faz a festa, você chama amigos ou gente da família para ajudar a servir? Provavelmente eram esses. Ela chama eles e diz, faça o que ele mandar. E aí, irmãos amados, nós precisamos entender uma coisa aqui. Todos nós que somos crentes, nesse sentido específico, somos seguidores de Maria. Todos nós. Se não somos, precisamos ser seguidores de Maria. Ou seja, todos nós precisamos seguir o conselho dela e fazer tudo o que Jesus disser. Obedecer a Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o conselho que Maria deu. Então, respeito por ela, sobretudo pela palavra que ela deu. Qual a palavra que ela deu? Quem manda é Jesus, quem sabe é Jesus, o tempo é Jesus, quem pode é Jesus. Todos nós vamos nos sujeitar a Jesus. É uma lição preciosa para nós. Aí, dos versículos 6 a 10, nós temos o sinal, em si, que foi a transformação da água em vinho. O que tem de extraordinário nessa transformação de água em vinho? O que tem de extraordinário é que nós não conseguimos, os seres humanos não conseguem manipular alguns elementos, quimicamente falando, de forma que um se transforme no outro. O ser humano não consegue agir dessa forma. Desde os tempos mais antigos, as pessoas vivem tentando produzir material, como a questão da produção do ouro, tentar transformar, por exemplo, barro ou pedra em ouro. E o ser humano não consegue fazer isso. E aí o que nós temos? Jesus fazendo esse milagre, manipulando os elementos naturais, transformando uma substância em outra. E a maneira como Jesus faz isso é impressionante. É impressionante porque é diferente dos milagres que a gente vê por aí afora hoje em dia. Não tem nada de sensacionalismo, não tem aquela ostentação, aquela pompa, Se fosse algum outro assim nos nossos dias, é como se ele tivesse, digamos assim,
chamada a atenção de todo mundo para olhar para ele, presta atenção, aí ele pega, faz algum ritual assim, para todo mundo perceber e ver, diz umas palavras fortes. Não, o texto não mostra absolutamente nada disso. Jesus não diz assim, está vendo a água? Olha a água, bebe um pouquinho da água. Agora, depois que ele faz, agora vê. Ele não fala nada disso, não chama a atenção de ninguém para isso. Jesus nem toca nos potes, nos jarros, na água. Por que ele faz dessa forma? Não toca, não faz absolutamente nada, porque o objetivo aqui era mostrar que quem estava ali era o próprio Deus, o Deus encarnado. Esse era o ponto do milagre. Mostrar para mim e para você que aquele que nós servimos hoje, que nos fez vir agora de manhã para cá, é Deus. É o Deus que muda as situações quando quer, do jeito que quer, com uma só palavra. Sem ter que tocar, sem ter que... diferente dos mágicos, diferente dos magos, diferente dos encantadores do Antigo Testamento e até mesmo da época do próprio Senhor Jesus. Ele chama os serventes, verso 6 diz que tinha lá 6 potes, talhas de pedra, cabia de 80 a 120 litros, que eram usados para purificação. A ideia é o seguinte: o Antigo Testamento tinha muito disso, mas naquele momento estava lá os potes. Se precisasse lavar os pés ou purificar, alguém poderia estar imundo, você não sabe a realidade. Então havia ali, por causa da lei de Moisés, esse mandamento de purificação. Era um ritual, os potes estavam ali para isso. Jesus viu aquilo ali, chama os serventes, diz o verso 7, e manda os serventes encher aqueles potes com água. Irmãos amados, aproximadamente 600 litros de água, média. Demorou um pouquinho, entendeu? Não é chegar lá assim, fazer assim, ó, abrir o canão de água, não, você desce o balde e puxa. Nós estamos falando de uma outra época, demorou um pouquinho. E vai enchendo aqueles potes, E aí então, a festa estava parada sem vinho, só que estava tudo discreto. Tudo discreto. Versículo 8, Jesus diz: pega um pouco d'água. Então veja bem, Jesus não pegou os 6 potes, aquele tanto de água, e leva para o mestre de cerimônia. Não, pega lá, sei lá, pega um baldinho, pega um copo, alguma coisa, pega e leva para o mestre de cerimônia de experimentar. Então veja bem, nós não sabemos se, quando pega, aquele que foi levado já foi transformado, ou se ele já transformou logo 600 litros de água em vinho. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o mestre de cerimônia pega aquele negócio e diz assim: uai, isso aqui tá estranho, né? Porque o comum, diz o mestre de cerimônia, é servir o bom vinho primeiro, né? Serve um pouquinho, cada um bebe um pouco, começa a ficar mais alegre, a moçada começa a ficar... Aí depois larga de mão do vinho, porque fica caro. Aí serve o vinho inferior. O que o mestre de cerimônia percebeu? Que serviram um vinho inferior, a turma começou a ficar alegre, e eles mandaram vinho de melhor qualidade, que dura até o final da festa. Foi essa a interpretação aqui do mestre de cerimônia. Bom, irmãos amados, o tempo não permite a gente ficar explorando muita coisa aqui agora, mas precisamos entender, o milagre era sinal de quê? Como eu já disse, era, em primeiro lugar, um sinal de que Jesus não era uma pessoa comum. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, como crentes que vêm à igreja, à casa de Deus, como se nós estivéssemos aqui entre nós, conversando, ouvindo o pastor pregar apenas. Mas nós estamos diante de Jesus, que não é um ser comum, não é um ser qualquer. É alguém com
a mesma natureza de Deus, o mesmo poder de Deus, o próprio Deus. Não era mágico. O sinal apontava para Jesus como aquele que tinha poderes iguais aos poderes de Deus, a ponto de criar e de transformar elementos. É por isso que o João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus que transforma a água em vinho estava lá em Gênesis, na criação, criando. Por isso que ele pode criar, por isso que ele pode transformar. E é por isso que a igreja precisa entender porquê dos milagres e dos sinais. A razão é esse versículo 11 que nós lemos. Olha a razão. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Objetivo: com isso ele manifestou a sua glória. Em primeiro lugar, a igreja foi chamada para glorificar a Jesus. Quando Jesus faz alguma coisa e nós reconhecemos que Ele é Deus, o papel da igreja é glorificá-lo, é exaltá-lo, é engrandecê-lo, porque Ele é Deus, é um Deus que já interveio na nossa vida, já nos transformou. Ele já nos transformou. A nossa vida é outra, a minha vida é outra, a sua vida é outra, tem que ser outra. A sua vida não é a mesma mais, não é? É como se eu pudesse falar: a minha vida foi transformada da água para o vinho. A minha vida hoje é muito melhor, porque ela é outra, porque ela foi transformada pelo próprio Jesus, e isso nos leva a glorificá-lo, a exaltá-lo. Quando o texto aqui nesse verso 11 diz que com esse sinal Jesus manifestou a sua glória, ele nos remete ao Antigo Testamento, que mostra que os sinais que Deus fazia no Antigo Testamento era manifestação da sua glória. É sempre assim, gente. Quando Deus faz, Ele manifesta a sua glória. A Bíblia diz que Deus mostrou a sua glória no Mar Vermelho, lá no Egito. A Bíblia diz que Ele mostra o seu poder e a sua majestade com esse sinal. Outro objetivo nesse versículo de número 11, do sinal de Jesus, diz o texto que seus discípulos creram nele. Qual é o objetivo do sinal? Qual é o objetivo dos milagres de Jesus? Levar eu e você a crer, a aguçar a nossa fé, a fazer a gente crer, a não ficar duvidando de Jesus, não deixar a gente vir para a igreja agora nessa manhã com os nossos problemas, não é? Uns com o vinho que já acabou, uns estão perdendo a alegria, perdendo a motivação, perdendo a esperança, perdendo a graça, por causa dos problemas, por causa de tantas lutas que nós enfrentamos, de maneira que você vem para cá e sai. E aí eu vou conversar com você, você vai conversar com alguém, você vai dizer: pai, não sei não, está difícil, acho que não tem jeito mais não, hein? Aí você olha para uma outra situação, você fala assim: pai, não dá, não vai dar, estou desanimado. É incrível, irmãos. Olha, eu não estou dizendo que crente não desanima, que crente não sofre, porque a Bíblia mostra os sofrimentos e os desânimos que a gente vive. No entanto, isso não pode perdurar. E isso só vai perdurar se nós não nos relacionarmos com Jesus. As tristezas, as angústias só vão permanecendo se nós ficarmos dentro da religiosidade. O que eu estou falando com religiosidade? Religiosidade é: domingo de manhã eu vou para a igreja, quarta-feira eu vou para a igreja, domingo à noite tem culto, não tem jeito, já acostumei, domingo é dia de ir para a igreja. Aí você vem para a igreja, e como se isso aqui fosse a igreja. Então você tem que aprender que você não vem para a igreja, você vem como igreja, servir ao Senhor e cabeça da igreja. E quando você vem nessa expectativa: aquele que é Deus, que me salvou, Ele manifesta a sua glória, e ao mesmo tempo me chama para crer, para não duvidar, para crer, para que os discípulos creram nele.
Nós somos chamados para crer nele. Então, amados irmãos, Jesus é aquele que tem todo o domínio, todo o poder e controla todas as coisas. Ninguém manda nele. Ninguém manda nele. A agenda dele não é controlada nem por Maria, nem por mim, nem por você. Ele é Deus. Ele faz tudo como Ele quer e quando Ele quer. No entanto, esse Jesus que faz tudo o que quer, se preocupa e se importa com o pobre ou com o necessitado, com aquele que precisa de uma intervenção. Jesus não fica indiferente ao seu problema, à sua vergonha, à sua dor, ao seu momento, seja com o seu casamento, seja em relação ao seu filho, seja em relação ao ministério, seja em relação a doenças, questões financeiras, não importa, Ele não é indiferente a tudo isso. E nós precisamos aprender, nesse sentido, como Maria, a chegar a Jesus e clamar, e pedir, e buscar. Uma lição final. Uma lição final. Para nós que precisamos de mudança, para nós que esperamos mudança na vida de um cônjuge, na vida de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um amigo. O Jesus que transformou a água em vinho transforma pessoas. Transforma pessoas. Ele fez isso para você crer, para você voltar a ter a esperança. Então, o alvo desse milagre é convidar as pessoas a crer em Jesus, a esperar em Jesus. Que seja assim comigo, com você. Levanta a cabeça, abra o seu coração para Jesus. Creia, creia. Vamos orar? Enquanto eu oro agora, eu queria que você colocasse aí, diante do Senhor, qual é o desapontamento, qual é a angústia, qual é a preocupação, qual é o desejo profundo do seu coração, que você queria que nessa manhã tão simples, esse Deus, chamado Jesus, fizesse uma transformação. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome precioso, porque o Senhor é Deus, e é o Deus Todo-Poderoso, que transforma todas as coisas, tudo que o Senhor deseja. E nessa manhã, a nossa oração é para que o Senhor transforme realidades aqui dentro, transforme situações aqui dentro, transforme pessoas aqui dentro. Em nome de Jesus, ó Deus, faz isso aqui, manifesta a Tua glória, leva-nos a crer no Senhor com toda a força, com toda a fé do nosso coração. Ouça, ó Deus, o pedido, o clamor dos Teus filhos e atenda, e que possamos em breve ouvir testemunhos desta manhã dominical. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.